Bom, e amadinhos, encontramos uma família, internautas que nos acompanham, do nada veio nos conhecer e contar as histórias. Rosângela, muito obrigado. Estamos em Campestre. Bairro Campestre, cidade de Gonçalves, sul de Minas. Gilberto, show de bola. Muito obrigado por nos convidar aqui para casa de vocês. Prazer é todo nosso de vocês estar aqui. Aí ele vai contar uma história do corpo seco daqui. Aqui na nossa redondeza, aqui há muitos anos atrás, há um homem que batia em mãe, batia nos pais assim, era considerado uma pessoa muito ruim. Aí eles ficavam no cemitério, aí diz que nem o céu ou o inferno aceitava eles. Aí eles ficavam andando pelo cemitério que eles saíam do túmulo. Aí tinha um homem aqui que era muito famoso aqui, chamado Chico Potrinho, se eu não estou enganado. Ele que era o encarregado de estar levando de recolher esse corpo seco? Recolher esse corpo. E como que era o corpo seco? Você estava falando antes que era pele e osso, é isso? Ele era pele e osso, barbudo, cabeludo, e as unhas cresciam da noite pro dia. É uma pessoa muito, muito feia. Sim. Se não fosse uma pessoa de coragem mesmo, não tinha capacidade de levar. Mas ele caminhava de quatro ou caminhava em pé? Ele andava de pé. E outra coisa, não podia ser de carro, não podia ser de cavalo, nada. Tinha que ser a pé, com ele nas costas. Ele era mais leve do que uma palha. Sim. Ele era muito leve, porque era um corpo seco mesmo, sabe? Aí ele vinha, trazia na mata, aí disse que chegava lá, soltava ele. O corpo seco falava assim pra ele, assim, olha, não olhe para trás. Ele fica vagando pela floresta, mas ele fica assustando as pessoas. A minha mãe, antigamente, ela falava pra mim assim, olha, você acredita em mula sem cabeça? Ela falou, você não acredita? Eu falei, não, mãe. Aí a minha mãe, 2h30, 3 horas da manhã, ela já tava com o fogão aceso e com as marmitas prontas já. Pro meu pai e meus irmãos que trabalham na roça. Ela falou assim, olha, todo dia eu levanto, eu vejo uma bola de fogo, a mula sem cabeça. Da casa da minha mãe, enxerga lá o Alto do Venâncio, aquela montanha que a gente passou por ela. Bem lá de longe, 2 luzinhas vermelhas. Aí eu falei pra mãe, que lá é um senhorzinho fumando com um charutão lá. Aí a mãe, fica vendo, mãe. Fica vendo. Você tá achando que é? Fica olhando, então. Olha, não para de olhar. Aí eu fiquei olhando assim. E foi vindo. Eu conheço todo o trajeto dos caminhos, assim. Aí eu vi que o negócio já desviou do caminho. Falei, poxa, pra onde que tá passando ali? Já não é estrada mais. Sim. Como que tá passando pra mata ali? Chegando mais ou menos distância, uns 150 metros. Os cachorros no bairro já ferveu a latideira. E eu olhando. Só que de uma depois, já virou 2. E eu falei, nossa mãe, não é que é mesmo? Eu não sei se é um mula sem cabeça, mas é algo sobrenatural. Aquele, mais ou menos faltando uns 50, 100 metros para chegar num cemitério, os cachorros parou. Não deram um latido mais. Entrou dentro do cemitério, aí ficou 2 tochas assim, grandes dentro do cemitério. De repente se abaixou, tipo assim, em cima do túmulo e se apagou. Esse que nós vamos hoje? É nesse cemitério que a gente vai hoje. E aí, dona Rosa? Viu? Não vamos afrontar, mas vamos vivenciar, ver se a gente consegue, se existe esse ciclo ainda. Os mais novos contam alguma coisa ou não? Contam em relação dos pais que contam pra eles, sabe? Ah, sim. Aqui são chamados aqui São Sebastião das três orelhas. 3 orelhas porque são 3 pedras. E tem essa pedra do forno e tem uma pedra que é chanfrada. Aí ela tem tipo uma toca assim, e muitos povos antigos já chegou a ver, eu não cheguei a ver ainda, mas diz que sai uma bola de fogo de uma pedra para outra. Então, ela sai tipo dessa montanha aqui, ela vem, circula todo o espaço e entra dentro da outra. Aqui é conhecido como mãe de ouro, que eles falam. Aí tem um velho ditado popular aqui, que não sei se é verdade, diz que se você está andando à noite e se você se encontrar com a bola dessa, diz que você tem que fazer um cortinho no seu dedo para ver ele tem que ter contato com o sangue. Diz que se você fez um corte em você assim pequeno assim, diz que cai nos seus pés. Diz que você não pode olhar. Aí você tem que pegar o que caiu sem olhar e colocando por dentro da blusa. Diz que se você fazendo isso e com fé, diz que vira uma fortuna, um dinheiro, um ouro, qualquer coisa. Alguém já fez isso? Que eu me recordo, ninguém não, porque diz os povos antigos que não cai tipo uma pedrinha, sabe? Tipo, cai aqui uma cascavel, cai uns bichos, sabe? Sai bicho larva, essas coisas, são todas coisas, por isso que já nem pode olhar, né? Mas não houve nenhum relato que alguém conseguisse fazer isso. Essa é uma das histórias daqui da região aqui. Hoje a gente vai verificar, porque tudo isso é envolto aqui, né? Interessante, nós vamos ver. Eu tenho captei alguma coisa, mas vamos deixar para a hora para ver o que é. Agora nós vamos na casa da mãe dele para pegar os restos das histórias. E lobisomem também, né? Pra turma ver.
Conta. Então, o lobisomem, o meu cunhado mora lá em cima, lá, disse que ele foi no galinheiro, os caras ficaram tudo gritando, disse que ele foi lá e falou, foi lá ver o que era, porque tinha antigamente aquelas espingardinhas, né? Foi lá, disse que outro dia o homem chegou na casa dele, ele falou assim, ontem fui no galinheiro, o pai deu um tiro, não, pensando que um bicho estava lá dentro. Daí o homem falou pra ele assim, olha, o senhor fez bem de não ter atirado. E ele não mostrava a mão, porque a mão é calva, né? E ele falou lobisomem. Como que é a mão? A mão vira calma, né? Porque daí pra filmar, né? Porque era 4x4. Ele era lobisomem. Era genética. Ele falou assim que o meu cunhado fez bem em ter atirado. Porque senão daí ele. E atingir. Isso. Ah, se o teu cunhado atirasse E ele nele. virava. É. Ele era o lobisomem. Virava lobisomem. Diz que não vai fazer sangue, né? Não pode pensar. Essa é a mesma história, pai, do que o vô, o senhor falou que o vô contou pra mim que o cara, ele ofereceu um garrafão de pingas, se o cara virasse na frente dele, ele começou a se transformar assim. Não foi. Conta pra ele como é que é, meu Como irmão. é que é, seu João? Então, meu pai contou, né? Ele tinha um pai dele, né? E o pai dele era lobisomem, sabe? Ele sabia que ele era. Daí ele estava num bar lá no trevo lá. Eu estava tomando uma cachaça lá, né? E o pai dele, meu pai falou pro meu pai, você quer pagar uma garrafa de pinga pra mim? Eu vou dar lobisomem já pra você. O pai falou, confirma, né? O pai só foi crescendo na unha, crescendo o cabelo, mudando tudo. Falei, não, já ganhou, já não precisa virar não. Fala pra ele. E contava... Não, verdade. Conta. Isso aí foi de verdade mesmo. Viu? Sabe o que acontece? Antigamente eram lugares pequenos que eles podiam vir, aquela genética, e trabalhar. Agora, a cidade, o movimento, a gente vai expelindo, vibrando, cortando mato, vivendo, como a senhora disse, na internet, no telefone, na televisão, pode passar coisas ali e ninguém vê. Acho que era a senhorinha Alcídia, não é? Que foi no cemitério Ah, visitar é. lá e a senhora viu a criança correndo atrás da senhora. Um moleque lá no cemitério, né? Então, Como é que foi mesmo? A mulher enterrou 11 horas. Quando foi à tarde, ela foi aguar as flores pra pegar da sepultura, né? Foi regar. Daí depois, ela saiu, me tocou, ela saiu na porta do cemitério, assim, viu um molequinho short, assim, correndo atrás dela. E eu fiquei esquentado, eu enxergava. Daí, eu desci lá embaixo e falei, mãe, a senhora levou algum molequinho só no cemitério? Ela falou, o quê? E eu não levei ninguém, não volto mais. Deixa eu lhe perguntar, isso tudo, o cemitério está aí. Tá. Tá aqui. A mata está por aqui. Tá aqui. Se nós passarmos a noite fazendo essa vigília que nós falamos, nós podemos ter uma oportunidade de, no mínimo, sentir as energias dos fatos que aconteceram. Aí como eu falei bonito, viu? Caprichou, hein, Rani? Eu falei bonito, não falei. Ai. Né? Essa história do corpo seco que o seu filho nos contou. Do corpo seco. Lembra o Chico Potrinho que... Carregava o corpo seco dentro do saco. É. É verdade? Ele era pago pra carregar os corpos secos. A senhora conheceu ele? O Chico, eu conhecia ele, ele já morreu, né? Agora faleceu. Mas a senhora chegou a conhecê-lo? Cheguei. Ele era pançudo, gordo, sabe? Então, antes que a turma pagava ele para levar o corpo seco, falavam qual mato que ele queria ficar vigiando. Se quer minha coisa de carregar um saco de palha. Ele era o único homem Carregava os que corpos carregava os corpos secos. É. Era o único que tinha coragem. de carregar o corpo seco. Porque vai ver que, sem que ninguém soubesse, ele tinha sensibilidade. Isso. É. Para conversar. Para ter energia pacífica. Não, sabe, ele sabia. Passar confiança. Isso mesmo, passar confiança. Ele não tá aí, Rosa? Tá aqui é uma mulher. Pegava o casaco, fazia muito assim, qualquer coisa assim. Puxava o casaco quando tá frio. Quem é essa mulher? Deve ser minha cunhada? E ela fazia Isso. Ela tá aí. Não, ela só veio porque a gente abriu o canal, mas ela não atrapalha. É aquela história, ela tá falando a verdade. É. Veio confirmar. E depois uma senhora querida, ela fazia assim. Eu acho que é problema de perna e joelho, porque tá me incomodando meu joelho e minhas pernas. Uma Charmin? Ela fazia. Uma Charmin. Fazia assim. Estamos aqui só para, tipo, olha, são. É bem assim. Estão falando a verdade, respeito. Uma vez eu tava aqui quando era mais novo, aí tinha festa junina aqui, chegava a fogueira quando acendia ali, não é? Sim. Daqui você chegava a fogueira ali. Aí eu sentado na varanda aqui, aí eu olhando pro lado do cemitério ali. Aí de repente assim vindo pra mim era um avião. Umas luzes assim, eu falei, nossa, que avião engraçado, eu olhando assim.
As luzes assim que nem um avião, sabe? Aí, só que eu estranhei que eu falei, nossa, mas para um avião ele tá muito tempo parado. E assim, no alto assim, mas não longe, tipo, daqui na igreja o máximo ali, no céu assim. E eu olhando assim, parado. De repente, foi como se fosse minha mão assim, ó. De repente ele fez assim, ó, ele deu aquela caída e fez assim, ó. Desapareceu. Aí você conta pras pessoas, ninguém acredita, né? Não, o pessoal acredita. O pessoal acredita em Adão e Eva. Então aqui é lugar de discos voadores. Lobisomem, né, Rosa? Lobisomem, onde disco tem voador. lobisomem tem disco voador. Claro. É. Aqui já é o caminho do velório, do enterro. Isso. Podemos entrar? Podemos. Permissão. Até agora então. Na véspera de finados, a Rosa está no cemitério como ela queria. Tá vendo, Rosa, ali, ó? Tô vendo, querido. Tô vendo. Nossa, que lindo. E não olhes para trás. Esse é o cemitério que tudo aconteceu. Esse aqui, Tudo, esse tudo. é o cemitério que tudo, as bolas de fogo, como se Também diz, as perto mulas da sem mata, cabeça, né, gente? era Corpo assim, seco. corpo seco, tudo aqui, tudo nessa mata em volta aqui, tudo aqui. Aquela criança que foi vista aqui, atrás da senhora que a minha mãe relatou, que foi vista aqui também. Esses Aqui, dois aqui são dos dois avós. Teu avô é aquele que fazia. Salve. Como é que é, Rosa? Ou então ele fazia assim. Não vou botar porque eu sou duro. Não vou fazer. Eu tava a perna assim, eu vou mostrar só com todo o raciocínio. É. Não toca, né? Tá falando com a vidente, não precisa. Tua avó caminhava com um pouquinho um pé para dentro. Eu não me recordo muito bem dela, Ah, não, né? mas eu acredito que sim. Ou então ela fazia assim. Isso eu lembro dela, não, isso mesmo. Muito harmonioso esse cemitério. Tem um guardião muito pacífico e tudo aqui é muito harmonioso. Aqui o pessoal é de fé, né? É de fé, Com licença. é de muita. É porque a gente está sentindo no cemitério. Pessoas de fé. Tudo aquilo que foi falado aconteceu nesse cemitério. Tudo aconteceu nesse. Aqui, ó. É nessa direção que eu vi a mocinha. Como se estivesse procurando algum... Sabe quando a gente está no cemitério procurando um túmulo? Por aqui, ó. Nós não vamos prejudicar. Se quer uma oração, uma coisa. Vamos indo? Tem alguma sensação do corpo seco aqui, Rosa? Não. Não? E dessa criança? Eu vi aquela mulher como se estivesse procurando um túmulo só. Certo. Uma mulher. Uma Isso mulher. Claramente tu viu. Claramente. Tanto é que eu pensei que fosse a menina. É verdade. Podemos ir, amigos, que todos descansem. Essa alma que está buscando alguma coisa, que a força do Divino Mestre, o poder do amor e da paz, faça você encontrar o que você está procurando. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Salve e agradeço. Guardião. Olha, eu nunca vi um cemitério tão pacífico na vida, a não ser aquela moça caminhando, procurando alguma coisa. Não conseguiu saber o que era. Ela estava procurando. Ela estava procurando um túmulo, mas depois da oração eu senti que ela se acalmou. Certo. O medo é da onça. Então, a gente está aqui na divisa entre o estado de São Paulo e o estado de Minas. Aqui é o Alto do Serrano. Dessa placa para cá aqui é São Bento e aqui é Gonçalves. E aqui é o alto onde que
devido às histórias antigamente. E aqui que é onde eram soltados os corpos secos. Tinha que virar... Nesse lugar aqui? Isso. Aqui foi no mato que você enxerga aqui, ó. Certo. A placa que tu fala é essa aqui. Ah, tá ali. Olha lá. Distância climática somente para cair. É particular. Ah, é particular? É particular, mas é como a maioria das propriedades aqui, eles deixam virar mais mato do que Sim, sim. para propriedade, sabe? Pra preservar mesmo. Para preservar. Vamos ver aqui, né, se existe alguma ainda energia, algum resíduo das histórias, mas o corpo seco ainda parece não. Então, devido às histórias aí, eles ficam vagando pela mata, entendeu? É, eles viram um protetor, Roça, viram um guardião. E aí, o que acontece? Tipo assim, e quando eles estão passando assim, bate aquela ventania, entendeu? E aquele barulho de andando na palha seca, sabe? Tipo andando, tipo, pisando assim Mas tem. em palha seca. Mais ou menos sempre é a mesma história, tu notou? Sim, sim. De todos os lugares, mais ou menos, é sempre a história. Mas para mim eu não vejo como espírito de um corpo de um humano. Não. Vamos ficar aqui um pouquinho na vigília, né? Deixa eu ir na beira ali só um pouquinho. Cuidado, João, tu tá em lugar... Tu sente a presença do corpo seco aqui? Não. É isso que tá no passado. Uhum. A energia da natureza, da mata, mas uma energia sem... Mas, sabe, uma coisa que faz parte da natureza, não é do passado nem do presente. Ela está viva porque ela está viva, a natureza. Uhum. Quando houve trazer uma pessoa para cá, não tinha essas casas aqui, né? Não tinha nada. Então tá explicado, não tinha essas fazendas Não. aqui. Como é que é, Roça? Não tinha as fazendas aqui quando acontecia esse processo. E aqui também nem carro que passava, era na base do carro de boi, cavalo. Ah, tá. Então, A sensação que não tinha essas casas, estava Não. tudo virgem, como se isso, diz. não tinha não. Tirando o medo do javali e da onça, pode-se ficar aqui, dormir descansado aqui, que não vai ter problema de assombração de nada. A natureza está muito transparente. Tá gostoso nessa escuridãozinha aqui, tá? Porque pra cá que trazia o corpo seco. Né? Tu sentiu que é natureza mesmo, né? Que é uma coisa Aqui do não. passado. Vai passado. E eu vou dizer, eu não vejo o corpo seco como uma pessoa morta. Certo. Será que ele não trazia, Rosa, porque ele era quer dizer, isso dele conversar, de dar cigarro, de dar bebida. Isso tá mais para casa, para extra do que para... Sim, não, mas sim, extra, é. Sim, tem os greys que são bem magrinhos. Tanto é que até as pessoas veem disco voador, Sim. veem bola de fogo. Sim. Isso aqui há quanto tempo isso serviu de experiência? Tem lobisomem, tem todas as coisas que ligam ao corpo seco, porque uma história leva a outra. Sim. Ele não falava verbalmente, era telepaticamente. Como eu te falei na tua casa, o homem deveria ter uma boa sensibilidade. Então se comunicava telepaticamente. Uhum. Eu queria que vocês confirmassem aí para a gente ter uma... Eu sei que é. Eu sei que é. O que tu sabe que é, Rosa? Isso que eu estou falando é verdade. Ah, tá. Que tem a ver com o disco voador. Tu vê, ó, todos os processos, se a gente buscar em outros lugares que nós fomos,
é cadeias de montanha, é mata, é disco voador, é mãe do ouro, é o corpo seco. Lobisomem. É lobisomem. Então, isso remota as experiências deles, que eles largavam na terra para ver a reação, né? Numa época onde era muito mais distante, rústico aqui, quer dizer, não tinha toda essa modernidade, essa população aqui, né? Não tinha não. Então faz sentido, né, Rosa, que era uma época, era um local apropriado, né, para a experiência. Sim. Então, claro, daí sobrou uns perdidinhos. Com o tempo, as experiências foram dando umas mudadas, umas transformações. A câmera térmica não filmou nada diferente, Rosa. Não, é a confirmação que eu te falei. Por isso que eu sempre gosto de botar um aparelho. Eu tenho certeza, mas só para confirmar, para que não haja questionamentos depois. Tá certo.